Bom, uma boa noite a todos. Nós estamos aqui nessa live e gostaria de agradecer toda a organização aí da UniCV, né? E hoje nós queremos trazer aqui por meio desse vídeo, dessa live, uma interação, um bate-papo mais descontraído e menos conteudista, né? Algo que pode trazer uma atenção, relatos de experiência e compartilhamento, né, de experiências. O meu nome é professor Alan Ramos Martins, eu leciono na disciplina de negócios imobiliários aqui no Centro de Gestão e Segurança Jurídica da UniCV. E hoje eu trouxe um convidado muito especial aqui para compartilhar uma experiência, uma pessoa muito querida, que ele vai se apresentar melhor, porém eu gostaria apenas de dizer que é uma pessoa que eu tenho uma grande honra de trabalhar, de compartilhar experiências, compartilhar conhecimentos, ideias, e com toda certeza uma pessoa que eu aprendo muito, né, no meu dia a dia, no trabalho e que tem uma vasta e longa experiência aí no ramo imobiliário. Acredito que trará muitas curiosidades aqui compartilhando essa experiência conosco. Então, apresentando Orlando Fernandes Dias Neto, ele vai falar um pouquinho mais sobre ele. Eu gostaria que o nosso convidado de hoje agradecer, claro, a presença, né, e por ter aceitado o nosso convite. Mas eu gostaria que você contasse primeiramente um pouco para nós sobre você, de onde você é, suas formações e também como que você iniciou a sua trajetória nesse mercado que é do ramo imobiliário. Bom, boa noite a todos. Inicialmente, queria agradecer a instituição UniCV pelo convite, o professor Alain, né, que é meu amigo e companheiro de trabalho também, uma pessoa com quem eu também aprendo diariamente, né, a gente troca muita experiência. Meu nome é Orlando Dias, né, como o professor Alain já explicou, eu sou aqui de Maringá, né, e eu tenho como formação, eu sou formado em Direito, em Contabilidade, e também sou gestor de negócios imobiliários e trabalho no ramo há muitos anos, né? Minha família, ela sempre foi do ramo. Minha família é composta de imigrantes e quando eles chegaram depois no Brasil, acabaram trabalhando com área rural e com isso houve a expansão do perímetro urbano e daí eles acabaram entrando no ramo de loteamentos, investindo sempre em loteamentos. E com isso eu me tornei um empreendedor nessa área, um entusiasta também da área de negócios imobiliários, que é uma área tão que realiza tantos sonhos, né, de todas as pessoas, é tão importante. Afinal, todo mundo precisa de um lugar para morar, para construir o seu negócio, para investir. Então, é um tema que eu tenho muito carinho. Muito legal, Orlando. E eu acho muito interessante porque isso vem de família, né? Algo que vem, pelo que conheço da sua pessoa, desde seus avós. E já para engatilhar uma pergunta aqui para você sobre o que te motivou, né? O que trouxe esse desejo para você de, né, acredito que desde pequeno, seguir nessa área, seguir carreira nessa área do ramo imobiliário. Bom, como você mesmo disse, né, professor, eu iniciei nisso desde criança. Então, desde que eu tinha meus 10 anos de idade, a brincadeira que a gente tinha na minha família era preencher propostas de lotes que estavam sendo vendidos, porque meu avô, ele tinha construído, né, uma loteadora aqui na cidade, Loteamento Cercelo, onde hoje eu trabalho, e era essa atividade minha e da minha irmã, a gente fazia essas brincadeiras e sempre trabalhando então dentro disso. O ramo imobiliário era um assunto recorrente nos almoços de família, nos eventos, então sempre estive nessa área, né? E daí para mim foi natural, na verdade, entrar no ramo. Eu comecei fazendo direito e aí quando eu iniciei já como nesse ramo, eu já comecei a trabalhar também na loteadora, onde eu experimentava contratos de locação, contratos de compromisso de compra e venda,
auxiliava nas negociações que haviam, trabalhava diretamente com corretores, né? Então sempre foi uma coisa natural para mim. Eu não consigo determinar quando que surgiu esse interesse, porque sempre houve esse Não interesse no tem o ramo início imobiliário. porque foi desde sempre, né? Exatamente. Sempre dentro de casa, fora de casa. Muito Sim. legal, doutor. E se diz que iniciou, você também é formado em direito, é advogado também, mas dentro dessa área, assim, no seu início, né, da sua carreira, o que que você vê assim como maiores desafios para iniciar, né, nessa na carreira específica no ramo imobiliário? Bom, é um ramo muito competitivo e a gente acaba lidando com os sonhos de muitas pessoas. Então, quando você negocia um imóvel, você está negociando muito mais do que um bem qualquer, né? O imóvel ele carrega várias expectativas que a pessoa deposita naquela negociação. Seja a pessoa que está vendendo, seja então o vendedor, ele às vezes aquilo representa o grande bem, o grande patrimônio da família dele, né? É a materialização dos esforços consecutivos de todos os membros da família que chegaram naquele bem. E o comprador também, ele muitas vezes está sacrificando muito tempo da vida dele, está sacrificando horas de trabalho para conseguir transformar, concretizar esse sonho, né, da casa própria ou de construir o próprio negócio. Então, é um ramo que você lida com muitas expectativas. Eu acho que isso acaba, a gente sempre tem que levar isso em consideração. E por isso, os primeiros desafios que a gente encontra é como lidar com essas expectativas e, ao mesmo tempo, garantir a segurança e a confiabilidade da negociação que está sendo feita. Muito Porque, bom. como você está tratando dos sonhos das pessoas e você quer ter uma reputação boa, você quer se perpetuar no mercado, então você tem que ser sério, né? Trazer sempre confiança nas suas afirmações, nas informações que você presta, tem que analisar bem o imóvel que está sendo comercializado, se ele está trazendo as vantagens que o seu cliente deseja, se você está trabalhando junto com o vendedor, se aquele é um preço justo, porque se você depois, o vendedor, por exemplo, descobre que você não foi correto ou o comprador, além da responsabilidade profissional, você tem uma responsabilidade ética, né, em relação a isso. Então, Sim. acho que as dificuldades é justamente a atenção aos detalhes, a tudo que está sendo negociado ali nessa relação. E é muito interessante porque eu acho que isso, até para mim, assim, dentro do que eu vejo nessa área, é que você, cada vez mais que você vai tendo contato com a área, com experiências práticas, você vai aprendendo não só a questão de lidar com imóveis em si, com documentos, contratos, parte de legislações, né, que são cabíveis, várias legislações dentro dessa área, mas também, e que eu acredito que seja o mais importante, você tem uma conexão com as pessoas, né? E como você mesmo disse, com sonhos, investimentos, às vezes aquilo ali é tudo que a pessoa reuniu para a vida dela, em questão de investimento, e ela vai colocar tudo ali para adquirir um imóvel, para construir, para formar a família dela ali. E você passa vários, dependendo do caso, claro, né? Você passa muito tempo com essas pessoas, tendo, Sim. né, essa conexão com essas pessoas. E dentro disso, assim, você já falou um pouco, é, o que que você enxerga assim a importância de ter essa transparência? Acredito que essa transparência para gerar uma confiança nessa relação com os clientes, não só no lado de uma incorporadora, de uma vendedora, mas também nesse lado de enxergar, né, as necessidades da pessoa, aquilo, às vezes a pessoa é muito leiga, né, e não entende Sim. muito bem, então precisa ter muita transparência e essa ética. Como que você enxerga isso? Eu acredito que, como é um mercado muito competitivo e a gente quer se perpetuar nesse mercado, você tem interesse em seguir, né, com isso, e a gente depende muito da confiança, porque se você está tratando desses sonhos, significa que a pessoa que está
fazendo aquela negociação, que está confiando no seu trabalho, ela vai fazer indicação, ela vai comentar com outras pessoas a respeito do que está acontecendo e das implicações do seu trabalho. Então, pode ter certeza que se você fizer um trabalho sem ética, não há como prosperar nesse mercado. A ética ela é indispensável porque ela garante que as expectativas dos compradores, dos vendedores sejam atendidas, que não haja fraude, que não haja nenhum tipo de lesão, né, a nenhuma das partes. E para a gente se perpetuar, você de fato precisa que as pessoas falem bem do seu trabalho, que elas confiem no seu trabalho, e para isso, sem ética é impossível, né? Ótimo, muito bom. E até assim, né, a empresa que vem da sua família, que você faz parte hoje, é uma empresa que já está há muitos anos nesse mercado, nesse ramo, né, não é de agora. E acredito que isso vai sendo gerado ao longo do tempo, né? Essa confiança nas pessoas vai passando para as famílias, para os pais vão contando para os filhos, olha, isso aqui a gente pode confiar, a gente, né, pode ter essa confiança nesse pessoal. Nós Então, estamos já no seja muito mercado há bom. mais de 35 anos e é até curioso, porque como a gente trabalha muito com compromisso de compra e venda, então a gente vende um lote que a pessoa vai lá, ela constrói a casa dela, etc. Tem gente que confia tanto na empresa que há muitos anos tem um imóvel, só que até hoje não passou a escritura, o que seria errado, né? O ideal seria que ela, ao quitar, já fizesse a escritura para garantir a regularidade do bem dela, a regularidade da linha sucessória, quando eventualmente, né, essa pessoa faleceu, alguma coisa assim, para garantir que aquele é o patrimônio da pessoa, né? Mas eu acho que isso é um reflexo positivo, na verdade, da confiabilidade que a gente traz para o cliente e para o mercado em geral, né? De dele saber que ele pode confiar que o patrimônio dele está em nosso nome ainda, mas mesmo assim ele não está correndo nenhum tipo de risco. Óbvio que a gente indica, né, que ele tome as providências, porque é indispensável isso, né, para garantir a lisura da negociação. Sim, Mas ainda assim eu interpreto essa situação como um depósito de confiança muito grande na gente. muito legal, muito legal. E eu gostaria que você compartilhasse conosco alguma experiência ou algo que aconteceu, né, que te marcou dentro dessa área, assim, que você conseguiu enxergar o ramo imobiliário, o mercado de uma outra forma. Bom, eu acho que há muitas experiências positivas e também muitas experiências negativas, né. Eu vou compartilhar uma de cada, talvez, para ser justo. Legal. Então, eu acho que o de experiência positiva, eu achei muito interessante quando eu auxiliei numa negociação que aconteceu durante a pandemia, né? Então, a pandemia veio, infelizmente, como a gente estava falando de sonhos, eu tinha um cliente que ele tinha o sonho da casa própria, só que o negócio dele acabou não tendo tanto êxito nessa época da pandemia por conta das circunstâncias, e ele foi obrigado a se desfazer do bem dele, né? E nisso eu enxerguei uma oportunidade, a gente conseguiu encontrar um investidor, e esse investidor então investiu nesse imóvel e ao invés dele se desfazer daquele imóvel, ele com o apoio do investidor, os 2 acabaram depois vendendo esse imóvel com valor agregado maior e ambos saíram ganhando na relação. Então eu acho que isso é uma experiência positiva que você consegue ver, que é um mercado muito dinâmico, né, que a gente às vezes está acostumado Sim, com um tipo de negociação, mas você pode, ter êxito com cooperação de várias pessoas, nessa relação todos saíram felizes, né, e eu acho que isso é muito positivo. Agora, de experiências negativas também, há diversas, relacionadas principalmente à due diligence, né, a análise da documentação relacionada à compra e venda do imóvel. Então a gente, às vezes, vê uma pessoa que, por falta de expertise ou por falta de assessoria de um bom profissional, acaba comprando um imóvel que foi vendido para 2 pessoas diferentes, né. Então a falta de verificar se a matrícula está correta, se a pessoa que está te vendendo é a pessoa legitimamente proprietária daquele imóvel, isso a gente já viu várias vezes, né, infelizmente, pessoas levando golpe, ou se não também, sim. situações em que por conta de inadimplemento
a pessoa não tomou o caminho jurídico adequado, então, por exemplo, ela já fez diretamente a escritura pública de compra e venda, e depois ela não recebe o valor total do preço, né? E por conta disso, às vezes você tem que desfazer aquela escritura, revogar ela, e com isso tem uma implicação tributária, que acaba onerando ambas as partes. Então, eu acho que o importante é sempre você estar bem atento, seja para as oportunidades quanto para as ameaças que existem, né, dentro desse mercado, porque como são bens muito valorosos, né, a gente está tratando de bens imóveis que têm um valor muito alto, então por conta disso, tanto as oportunidades quanto as ameaças Sim, devem sempre ser levadas muito a sério. ótimo. E são coisas que vai marcando com o tempo para que você possa, em outras negociações, em outras situações, já possa estar calçado, né? Para assim, eu vejo nessa questão para poder conversar com as pessoas, trazer essa, como que eu posso dizer, detalhes, né, de como que ela pode estar fazendo quando ela quita o imóvel, quando ela está negociando, envolve várias outras questões, questões tributárias também, como você disse, né? Sim, E até nessa questão que você falou assim sobre sempre estar atento, atento a tudo sim. que está acontecendo dentro desse ramo. Eu queria te perguntar, quais as mudanças que você julga, né, significativas aí você tem percebido dentro do mercado imobiliário nesses últimos anos, né, recentes, que você acha que são extremamente necessárias dentro dessa área? Eu acredito que é, uma coisa muito impactante no nosso mercado é a tecnologia, porque hoje não é mais da mesma forma que se fazia negócio antigamente. Antigamente você tinha um imóvel e a pessoa que acabava procurando, né, um imóvel para comprar e a negociação era feita através de uma barraquinha do corretor que ficava ali num loteamento ou de um plantão de vendas, mas hoje em dia a gente tem que se modernizar, né, e as oportunidades estão aí nas plataformas digitais, então a gente tem que conseguir chegar no nosso cliente e mostrar, porque cada dia é um mercado mais competitivo. Então, você tem players muito grandes no mercado, você tem hoje pessoas empresas grandes que estão investindo em imóveis de luxo, imóveis menores, tem várias tendências simultâneas acontecendo, né? Tem tanto uma tendência muito grande de imóveis maiores, mais luxuosos, quanto uma tendência de imóveis um pouco menores que atendam às necessidades de outra forma. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante do futuro, né, dessa profissão. E, além disso, também ficar acompanhando, de certa forma, as tendências de mercado, porque é possível no ramo imobiliário a gente encontrar oportunidades na época das vacas gordas e na época das vacas magras. Então, na época da pandemia, como eu disse, Interessante. teve essa oportunidade. E se você Sim. está numa época, por exemplo, de recessão, eventualmente vai ter uma pessoa que vai ter um imóvel para vender num preço bom para o investidor. E se você está num momento de vacas gordas, você encontra as oportunidades pelo excesso de demanda, né? Muitas pessoas tentando adquirir novos imóveis. Então, a atenção é imprescindível. Eu acho muito interessante isso, principalmente conversando com alguém que está inserido dentro desse ramo e do mercado, é essa questão justamente de saber aproveitar as oportunidades, né? Eu acho que as experiências dentro desse ramo te levam a ter esse conhecimento, esses insights, por exemplo, porque assim, acredito eu que o mercado imobiliário ele é estável, porém muitas vezes volátil também, justamente pelo que você falou. Em É, alguns momentos podemos ter oportunidade de compra, outros momentos oportunidade de venda, né? sim. Isso sempre acredito que vai mudando e saber aproveitar essas oportunidades dentro de quem está inserido, né, nesse ramo. Com o tempo, E né, à medida que o profissional vai se qualificando e se especializando,
ele observa. E quando você observa, você vê para onde a cidade está crescendo ou qual que é uma nova região. Vamos supor que o gestor de negócios imobiliários pretende trabalhar com imóveis rurais. Então, ele vai conseguir acompanhar as tendências, quais as regiões que estão valorizando mais. Ah, eu prefiro trabalhar com lotes. Então, eu consigo ver qual que é a expansão do perímetro urbano em cada cidade e onde que eu posso procurar oportunidades. Ah, eu quero trabalhar com imóveis de luxo. Também é possível analisar quais são as tendências. Então, por exemplo, hoje a gente tem um mercado cada dia mais exigente, com produtos muito bons, e as pessoas estão muito interessadas em melhor experiência, melhor qualidade de vida, elas já se preocupam com bem-estar, ela quer saber se o imóvel onde ela está adquirindo uma unidade, ele vai proporcionar para ela esporte, lazer, se ela consegue ali ter uma área verde, conexão com a natureza. Então, todas essas são questões que a gente tem que ficar atento para as tendências e Importantes para. e necessárias, né? Exatamente. E você acredita que com as redes sociais, né? Hoje a gente tem muito Instagram, principalmente, né? Você acredita que trouxe mais visibilidade principalmente para essa área, pessoal que trabalha os corretores de imóveis, pessoal que trabalha especificamente com questão de oferecer e vendas, né? O que que você acha assim da sua experiência de vida nesse ramo? O que que trouxe com as redes sociais de visibilidade para isso? Eu acredito que as redes sociais são imprescindíveis, né? Elas hoje, por meio delas, você consegue mostrar um imóvel que você tem e que talvez você não conseguiria chegar naquele possível comprador de outra forma. Então, eu acho que o corretor de imóveis ele tem que se expor, ele tem que estar nas redes sociais, mostrar os produtos que ele tem, mostrar as negociações que ele faz, como ele ajuda várias pessoas a realizar esses sonhos, né? Então, eu acho isso muito importante, porque isso gera engajamento, gera confiabilidade, gera interesse das pessoas pelo mercado imobiliário. Eu acho muito importante que a gente sempre esteja ativo nas redes sociais e tenha ah, se exponha um pouco, né, nesse sentido. E eu acho que até não é nem só as redes sociais. Hoje a gente tem uma atenção muito grande para o mercado imobiliário. Há muitas séries hoje em plataformas de streaming que tratam do mercado imobiliário, das É muito bom. oportunidades. E elas sempre as pessoas se interessam por isso, porque é legal você ver como que é um imóvel, como que é outro, né? Isso traz curiosidade, isso traz interesse das pessoas. Então, acho que tecnologia está aí para agregar muito no nosso mercado. Muito legal. E assim, o ramo imobiliário um ramo que sempre esteve, sempre fez parte da questão de negociações, né? Então, eu acredito também, pessoalmente, que agregar tecnologia, inteligência artificial, atividade em redes sociais, isso implementa mais e traz mais visibilidade para esse ramo e também para as pessoas conseguirem entender como que funciona, acredito eu. Porque o ramo imobiliário, né, não é só a gente dar com imóveis, né? Você vai concordar comigo. Envolve várias questões dentro disso e é muito importante para as pessoas que são leigas, às vezes, né, tá interessado em comprar um imóvel, interessado em locação, interessado, né, em algo nesse sentido, ela tirar informações, porque eu acho que hoje esse acesso que ela pode ter por meio das redes sociais, tecnologias, ela consegue acessar e entender melhor como que funciona isso, né? E dentro disso, Orlando, eu queria te perguntar, o que que você gostaria de ter aprendido antes nesse ramo, mas que você só conseguiu descobrir com a prática? É, o início é sempre difícil, né, nesse ramo, porque ele é muito específico, ele tem temas que são muito próprios dele. Então, você começa a lidar com novos tipos de contrato, com vistorias, com uma lei de locação, com uma lei de parcelamento do solo, há muitas coisas de incorporação, e eu acho que o conhecimento técnico, ele ajuda muito, né? Essa familiaridade que você vai ganhando através do conhecimento técnico com toda essa situação, para entender melhor e poder auxiliar seu cliente a efetivamente concretizar a negociação que ele espera, aquilo que ele deseja, né? Então,
garantir a lisura, garantir a segurança para todas as partes, isso é imprescindível. Eu acho que talvez o que eu queria saber antes seria justamente a importância desse preparo, a importância desse estudo e de estar se atualizando constantemente. Muito bom. Bom, e já dentro disso, qual que é o conselho que você daria aí para quem está iniciando a sua carreira em negócios imobiliários? Eu acho que o primeiro conselho seria você sempre ser atento, né? Porque é um ramo de oportunidades, só que a gente precisa estar atento para enxergar essas oportunidades, né? E tem que estar atento também às ameaças, aos detalhes da negociação. Então, acho que a atenção é o primeiro ponto. O segundo seria ter paciência, porque às vezes até construir um nome e construir uma carreira, né, em qualquer área é difícil. E no ramo imobiliário não é diferente. Você tem que ter paciência para conseguir construir uma reputação que vai te ajudar a angariar novos clientes e fazer novas negociações. Eu acho que a pesquisa é imprescindível, você sempre está se atualizando, sempre está procurando as novas tendências do mercado e tentando ler as oportunidades que estão acontecendo, né? E eu acho que é isso. Basicamente, se aperfeiçoar de uma forma geral, se expor bastante também, porque networking e relações pessoais acabam trazendo oportunidades, Muito importante. com certeza. Muito bom, Orlando. E para nós finalizarmos aqui o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria que você resumisse para nós, né, em uma frase, pode estender mais um pouco, não tem problema, mas o que que você resumiria como segredo para ter não só um sucesso, mas constância e domínio dentro do mercado imobiliário? Eu acho que o segredo é fazer um bom trabalho, é ser honesto, ser ético e sempre prezar pelo seu cliente, garantir que a satisfação dele em relação às expectativas, que a negociação está realmente refletindo algo benéfico para todo mundo, porque o mercado imobiliário ele proporciona tanto o vendedor quanto o comprador geralmente tem que ser felizes daquela relação, né? Ambos têm que estar ganhando alguma coisa, seja lá quais são os interesses de cada um. Então, acho que o importante é trabalhar com seriedade, ética e profissionalismo. Perfeito. Então, é isso. Eu gostaria novamente de agradecer ao nosso doutor, empresário Orlando Dias. Muito obrigado. Foi muito bom ouvir a sua experiência, né? A sua grande experiência dentro dessa área. Acredito que tenha despertado não só curiosidade, mas também trazido um pouco de conhecimento e um pouco de contato, né? Para quem tem interesse aí de seguir carreira nessa área. Gostaria de agradecer também à instituição UniCV por ter oportunizado esse momento para nós, que acredito que é muito enriquecedor, né, trazermos Com essa certeza. questão de experiências práticas dentro da área e o pessoal que está aprendendo isso. É isso, Eu queria pessoal, e um até também logo. eu queria Desculpa. também agradecer, né, a todos os alunos que participaram aí, que assistiram, pelo tempo de vocês, e desejar uma boa sorte nessa carreira, que tenham muito sucesso e espero vê-los logo logo. Com certeza. Até logo, pessoal.